Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite, não sei que horário você está vendo isso aqui. Hoje a gente vai fazer então essas últimas 4 colunas da planilha. A gente vai seguir o roteiro aqui, tá? E vamos continuar. Antes da gente fazer essas 4 colunas, é bom conferir se não tem nenhum trecho que está com diâmetro ajusante menor do que a montante. O que significa isso? Aqui eu tenho o meu projeto. Então, por exemplo, esse trecho 2.5, ele não pode ter um diâmetro menor do que 1.4 e 2.4. Tá? Então, eu tenho que fazer essa conferência. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa planilha. Os nossos diâmetros são, deixa eu ver, até o trecho 2.2 eles são 150. A partir do trecho 2,3, então o 2,3, o 2,4, o 2,5 e o 3,2, eles são 200. Só esse aqui, o 3,1, que é 150. Mas o esgoto que vai chegar aqui, ele não passa por aqui. Só a parte que passa só nesse, que isso aqui é uma ponta seca. Esse aqui é que vem para cá. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 200. Aqui eu tenho 200, aqui eu tenho 200. Aqui eu tenho 150. Então, em nenhum caso aqui eu tô com um diâmetro ajusante menor do que diâmetro amontante. Então, no meu caso, ok. Vocês têm que conferir o de vocês também. Voltando para cá. Então, aqui no roteiro, no roteiro eu tenho explicado como fazer então essas 4 colunas. A gente vai fazer essas 4 colunas conjuntamente linha a linha. Tá? Então, iniciar pelo recobrimento mais diâmetro montante. Por que eu uso recobrimento mais diâmetro montante e não profundidade montante? Porque as pessoas costumam confundir o recobrimento com a profundidade, tá? Então, eu uso recobrimento mais diâmetro montante. Mas se eu me referir à profundidade, eu estou me referindo a recobrimento mais diâmetro. E início de rede, né, ponta seca, onde eu não tenho nenhuma entrada, só tenho saída, adotar o recobrimento mínimo como profundidade mínima, né? Claro, mais o diâmetro do coletor, né? A profundidade inclui o diâmetro também. Qual que é o recobrimento mínimo? Então, para o leito da rua, 90 centímetros e para o passeio, 65 centímetros. A nossa rede aqui, ela está no leito da rua, ela não está no passeio. Portanto, o recobrimento mínimo dela é 90 centímetros. Se o diâmetro mínimo que eu estou usando é 150, então eu tenho 15 centímetros. 15 centímetros com 90 dá 1,05 m. Então, se eu tenho um diâmetro de 150, a profundidade mínima vai ser 1,05 m. Ok? 90 de recobrimento mais 15 do diâmetro. Então, aqui onde que eu tenho ponta seca? Então, aqui é uma ponta seca, né? Eu poderia ter feito aqui um terminal de limpeza para cada saída, mas eu resolvi fazer um PV com 3 saídas. O PV só pode ter mais de uma saída se não tem nenhuma entrada. Se tivesse uma entrada, ele não poderia ter 3 saídas. Eu teria que fazer 3 PVs ou 3 terminal de limpeza. Então, esse é a ponta seca. Apenas esse PV aqui é a ponta seca, o PV1, que ele é início de rede do 1,1, do 3,1 e do 2,1. Então, aqui vai ser 1,05 no montante de todos esses. O trecho, então, 1,1, recobrimento mais diâmetro montante, é igual a 0,9 mais 0,15. Então, o 2,1 começa ali também, né? E o 3,1. Então, aqui vai ser igual a esse. E o 3,1 também. Igual a esse.
Depois eu vou para cota do coletor montante. Então vai ser cota do terreno montante menos profundidade de montante. Então vai ser igual a cota do terreno. Peraí, qual é o que ele está fazendo agora mesmo? Cota do coletor montante, tá? Então ele está fazendo primeiro esse, para depois cota do coletor jusante, para depois profundidade jusante. Cota do coletor montante é igual a cota do terreno montante. Cota do coletor montante igual a cota do terreno montante menos a profundidade de montante. Menos a profundidade de montante. Então, lembrando que cota significa, tem a ver com a topografia, né? Então, eu tenho um referencial de nível 0, e a partir desse referencial eu tenho as cotas, né? Então, significa que 25,077 está com essa altura acima da cota com referencial 0. Essa cota com referencial 0 pode ser o nível do mar ou não, depende da situação. Se for com relação ao nível do mar, 25,077 seria uma altitude. Então, cota do coletor montante jusante vai ser essas cotas aqui, que são, a referência delas são as cotas do terreno. Então, a cota do coletor montante vai ser o nível do terreno de montante menos a profundidade, né? É só a gente pensar um pouquinho. Não adianta a gente jogar a fórmula aqui sem entender o que está fazendo. Cota do coletor jusante vai ser o quê? Vai ser a cota do coletor montante menos, abre parênteses, declividade adotada vezes comprimento do trecho. É igual a cota do coletor montante menos, abre parênteses, a declividade adotada vezes a extensão do trecho. 24,737. Agora o recobrimento mais diâmetro jusante. Né, a profundidade de jusante. Seria cota do terreno jusante menos cota do coletor jusante. É igual a cota do terreno jusante menos cota do coletor de jusante. Esses três aqui, pessoal, a gente pode já puxar, tá? Que vai ser sempre igual. Agora, o que a gente tem que pensar, conforme a gente for colocando aqui o valor de recobrimento mais diâmetro montante, ele vai atualizando aqui. Então, esses números, por enquanto, estão errados, tá? Mas quando eu colocar o valor certo aqui, eles se corrigem automaticamente. Então, o PV, esse trecho aqui, o 1,2, ele inicia no PV2. Qual que é a profundidade do PV2? Então, o 1,1 também termina no PV2, dá 1,21. E esse aqui começa no PV2. Então, será que é 1,21? Vamos ver aqui. Então, estou nesse PV aqui, né? Não, nesse aqui. 1,1 chegou aqui, aqui está com 1,21. A saída, será que é 1,21 também? Quando eu tenho apenas uma entrada, o diâmetro da saída vai ser... Desculpa, quando eu tenho apenas uma entrada, a profundidade de saída vai ser a mesma da entrada, a não ser que haja alteração de diâmetro. Se tiver alteração de diâmetro, eu vou coincidir a geratriz superior dos dois tubos, mas eu vou aprofundar um pouquinho o PV, de modo que esse aprofundamento vai ser a diferença do diâmetro desse para esse. Então, vamos supor que eu tenho 150 aqui e aqui eu tenho 200. A profundidade, eu teria que aprofundar 5 centímetros esse PV aqui, tá? Então, é nesse momento que a gente vê. Mas não é o caso aqui, porque aqui é 150 a 150. O PV3 também aqui recebe, o montante do 1,3 vai ser o jusante do 1,2. O montante do 1,4 vai ser o jusante de 1,3, porque não tem alteração de diâmetro até o 1,4. Então, eu vou pegando os jusantes do trecho anterior. Lembrando que o trecho anterior nem sempre é
a linha anterior. Nesse caso mas nem sempre é. Agora cheguei no 2,1. 2,1 é ponta seca, então a profundidade é mínima. 2,2, vamos ver aqui onde que há mudança de diâmetro. Vamos dar uma olhada qual trecho que tem mudança de diâmetro. É no trecho 2,3 que tem mudança de diâmetro. Então, o 2,2 é 150. O 2,1 também é 150. Então, o jusante desse vai ser o montante desse. Portanto, igual a profundidade de montante do 2,2 vai ser igual a jusante de 1,1, porque as duas, uma termina, a outra começa no PV 5. Já o trecho 2,3 em relação a 2,2, eu tenho uma mudança de diâmetro. Então, aqui é 200 e aqui é 150. Portanto, o montante do 2,3 vai ser o jusante do 2,2 acrescido da diferença de diâmetro, que é 5 centímetros. Então, eu vou colocar aqui igual ao jusante de 2,2 mais a diferença dos diâmetros. Então, eu posso colocar 0,05, mas aqui eu prefiro fazer de uma outra forma, pegando aqui os diâmetros da tabela. Então, aqui é 200 menos 150 dividido por 1000, porque eu quero em metros. Isso aí. Deu certo, então ele passou para 1,27, 5 centímetros a mais. Agora aqui, ó, qual é o trecho? 2,4. O 2,4 em relação ao 2,3 ele não tem mudança de diâmetro, então, e só tem uma entrada e uma saída, então o montante vai ser igual a jusante. Montante deste é igual ao jusante daquele. Agora o 2,5. O 2,5 já temos que pensar um pouquinho mais. Então, o 2,5 parte do PV8. No PV8, a gente tem a chegada do 2,4 e a chegada do 1,4. Qual que é mais profundo? Vamos ver aqui. Então, o 2,4 chega com 1,83 e o 1,4 com 1,98. Então, eu vou pegar o mais profundo, que é o 1,4. Porém, de 1,4 é 150 e o 2,5 é 200. Então, eu tenho que acrescentar também a diferença do diâmetro. 200 menos 150 dividido por 1000. Então, ele aumentou 5 centímetros. De 1,98 ele passou para 2,3. Aqui no meu... Eu não tenho... Ah, desculpa. Aqui eu não tenho... Eu não vou ter tubo de queda aqui, porque... Lembra o que é tubo de queda, pessoal? Vamos relembrar aqui no material. Deixa eu ver... Cadê o slide? Deixa eu lembrar onde é que tá isso. Acho que tá... Aqui. Então, correlacionando a planilha aqui, o projeto, ao que a gente viu anteriormente na teoria. Então, aqui eu tenho um PV. Quando que eu vou ter o tubo de queda? O que é o tubo de queda? Seria esse tubo aqui, ó. Então, quando que eu ponho o tubo de queda? Quando a diferença entre a chegada do tubo e o fundo do PV for maior ou igual a 75 centímetros.
a Kazan usa 50 centímetros, a gente pode adotar também. Então a norma ela diz qual que é o mínimo, mas se a gente quiser usar um mínimo menor do que a norma, a gente pode. É o caso da Kazan. Então, quando que acontece um tubo de queda? Se eu tiver apenas uma chegada no PV, vai ter tubo de queda? Não, não tem como ter tubo de queda se eu tiver apenas uma chegada, porque a saída vai ser a mesma profundidade da chegada. Talvez acrescentando o diâmetro, mas vai ser coisa de 5, 10 centímetros mais profundo, só não vai ter tubo de queda. Vai ter tubo de queda quando eu tenho no mínimo 2 entradas, né? Por quê? Porque uma pode estar mais alta e a outra pode estar mais baixa. Se essa diferença for maior que 75, eu tenho que botar tubo de queda. No caso aqui, a gente está adotando 50 centímetros de diferença. No caso aqui desse PV8, a diferença de chegada, de profundidade desse para esse é muito pequena, então não justifica tubo de queda. Já nesse aqui, será que esse aqui está chegando mais profundo que esse? Sim ou não? Sim. Esse aqui está chegando com 2 metros e pouco de profundidade. E esse aqui está chegando com quanto? Acredito que vai ser 1,05 m, 1 metro e pouquinho. Então vai ter mais de 50 centímetros de diferença. Onde que eu colocaria o tubo de queda? Aqui ou aqui? Esse aqui já está chegando profundo, então eu não preciso de tubo de queda. Eu vou colocar o tubo de queda no lado que está chegando mais raso. Tá? Não tem sentido eu colocar tubo de queda nos dois. Eu vou colocar só em um. Uma entrada não vai ter tubo de queda. Se eu tivesse aqui mais uma entrada vindo daqui, por exemplo, eu poderia ter tubo de queda nessa e nessa, ou nessa e nessa, mas sempre um vai ficar sem tubo de queda. E eu posso ter ou não tubo de queda, depende da diferença de profundidade que está chegando esse tubo no PV. Então vamos analisar aqui. O 3,2 ele inicia onde? Aqui no PV9. Então o 2,5 está chegando no PV9 com 2,3 e o 3,1 está chegando com 1,5 m. Então, quanto que eu tenho de diferença? 98 centímetros, né? Então, se eu pegar 2,3 e diminuir 1,5, vai dar 98 centímetros. Então, eu tenho que ter um tubo de queda com 98 centímetros de queda. Então, aqui na planilha isso não faz diferença, mas na hora que a gente for fazer o projeto aqui, a gente tem que indicar que aqui tem um tubo de queda. Depois a gente vai ver isso. Aqui nessa figura, ó, eu mostro. Aqui é um PV que tem uma entrada, outra entrada e uma saída. Então aqui eu tenho um tubo de queda e eu tenho que botar quanto que esse tubo vai descer e a cota onde esse tubo chegaria, né? Assim, que é acima, bem acima do fundo. Além dos dados do PV, né? Então cada PV tem que ter esses dados aqui, a gente vai ver na próxima aula. E o tubo de queda também tem que ter os dados dele. Então, voltando aqui. Qual, então, vai ser a profundidade de montante do 3,2? Vai ser o mais profundo entre os dois, então vai ser a profundidade de 2,5. Segunda pergunta, tem diferença de diâmetro de 2,5 para 3,2? Não, ambos são 200 milímetros, então eu não preciso acrescentar essa diferença de diâmetro, porque não tem. Portanto, aqui a profundidade de montante de 3,2 vai ser igual a jusante de 2,5. Igual a jusante de 2,5. E na entrada da elevatória, então, a profundidade vai ser de 2,6 metros. Essa profundidade está bem aceitável, pessoal, porque a gente tem profundidades, às vezes, até de 5, 6 metros. Dependendo do caso, assim, quando há alterações na execução, que encontra-se dificuldades, assim, drenagem, alguma coisa que tem que aprofundar a rede, às vezes chega até 7, 8 metros de profundidade na elevatória, tá? Não é recomendável, o máximo que é recomendável é 4, 5 metros. Então, aqui a gente está apenas com 2, então tá tranquilo. Nossa aula de hoje, então, é isso. Terminamos a planilha. A partir da próxima aula, eu quero que vocês imprimam esse desenho aqui, numa folha. Vocês vão daí fazer a caneta e depois vão escanear ou bater uma foto em alta resolução e me enviar junto com a planilha no final, tá? Quem quiser fazer isso aqui no AutoCAD, pessoal, pode fazer também, tá?
Tudo que eu vou explicar aqui, na verdade, eu vou estar fazendo no AutoCAD. Aí quem quiser fazer no AutoCAD faz, quem quiser imprimir a folha fazendo o papel, a caneta e depois me enviar, também pode, sem problemas, tá? Então aqui não ter AutoCAD não é desculpa, dá para fazer com AutoCAD ou sem AutoCAD. Até a próxima aula então, pessoal. Valeu!